tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar. Hoje a gente vai ver uma estratégia interessante. A propósito, meu nome é Isabela e eu sou uma das gestoras VIP aqui na EquiOption. Antes de qualquer coisa, eu peço a gentileza de vocês darem like, se inscreverem no canal e ativar a campainha, que assim vocês serão notificados sempre que a gente tiver um novo webinar, tá? Que a princípio será toda sexta. Então fiquem à vontade aí para se inscreverem e estarem participando dos nossos webinários, tá? Vamos para a nossa apresentação. Vai ser uma apresentação um pouquinho mais longa do que o de costume e, obviamente, a gente vai ao vivo depois tentar achar alguns exemplos no gráfico e ver como que sai essa, né, se a gente consegue fazer alguma entrada. Mas vamos lá para a apresentação. Perfeito. Então, pessoal, a gente vai ver uma estratégia com as bandas de Bollinger e o RSI, tá? Que a princípio são ferramentas fáceis, a gente inclusive já falou deles em ocasiões separadas, enfim, né? Um só indicador, o outro só, mas hoje a gente vai ver eles dois juntos. Então, inclusive, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida nesse sentido, podem colocar aqui nos comentários, enfim, que aí a gente vai respondendo conforme a gente tiver a oportunidade. Então, vamos agora para a nossa apresentação. Bom, o que é o RSI, pessoal? Basicamente é isso aqui, tá? Basicamente são as linhas de sobre venda, sobre compra e o price action aqui no meio, tá? Então, é fácil de compreender ele. Bom, ele vai identificar possíveis mudanças futuras na direção geral da tendência. Também ele vai identificar sobre compra e sobre venda, tá? Como eu mencionei aqui, sobre venda, se bater aqui em cima, sobre compra. E ele é um indicador baseado em momentum, tá? Então é bastante importante que a gente entenda essa questão do momentum, que eu vou mostrar para vocês ao vivo. Perdão, desculpa. E também ele é um indicador leading, tá? Ele é um indicador líder, ou seja, ele tenta observar os movimentos que o mercado fez no passado para tentar entender o que ele fará no futuro, tá? A gente já falou em webinars anteriores sobre indicadores lagging, que são indicadores atrasados, tá? Que se baseiam mais já no que aconteceu previamente. O RSI, no entanto, é um indicador leading, que quer dizer que ele vai tentar observar também o que aconteceu no passado, mas tentando nos dar uma visão de futuro, tá? Por isso que ele em uma tradução literal, um indicador líder. E, obviamente, as bandas de Bollinger, tá? Que são essas três bandas. Inclusive, tem já uns 2 webinários, eu acho que a gente falou sobre as bandas de Bollinger, mais detalhadamente, enfim, como que a gente pode fazer as leituras delas. E se vocês quiserem, podem estar depois assistindo aqui no canal esse webinar anterior, tá? Sobre as bandas de Bollinger. Basicamente, a banda superior representa alta volatilidade ascendente e a banda inferior representa alta volatilidade descendente. A linha do meio é uma média móvel, então basicamente a gente tem essa média móvel aqui. As bandas superiores e inferiores, elas são médias móveis com um desvio, tá? Então, elas têm determinado desvio. Na nossa estratégia, a gente vai usar 20 aqui para a banda superior e 2 para a banda inferior. E a contração das bandas indica baixa volatilidade do mercado, enquanto uma expansão, as bandas alargando, enfim, indica alta volatilidade no mercado. Bom, agora vamos para a estratégia em si, para a gente entender melhor o que a gente vai buscar, enfim, na leitura dessa estratégia. A gente pode usar qualquer um período de vela, tá? Anteriormente eu estava utilizando mais velas de 15 segundos, mas eu vi alguns dos comentários, enfim, o pessoal achando que era um período muito curto, e realmente eu concordo, tá? Mas o que vocês têm que ter em consideração é que a expiração dessa estratégia é de 8 a 10 velas. Então, se a gente usar velas de 1 minuto, a gente está falando para uma expiração de 8 a 10 minutos, tá? Então, é um trade um pouquinho mais demorado, visto que, se obviamente a gente usar velas de 15 segundos,
a gente está falando de uma expiração de no máximo 2 minutos. Então, hoje vamos testar esse modelo, né? Usar velinhas de 1 minuto com expiração para 8 ou 10 minutos, tá? Obviamente, as bandas de Bollinger, como eu mencionei, ao invés, na configuração padrão, ela tá 14 e 2, mas a gente vai alterar para 20, tá? As bandas superiores vai ser 20 e as de baixo deixa igual, que é 2. E o RSI, que é a configuração padrão, então não precisa mudar nada. Parece muito simples, mas requer uma boa análise. Enfim, eu já separei alguns exemplos para vocês, para mostrar, enfim. Mas vamos adiante. Ao vivo também. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Bom, como que vai aparecer o nosso gráfico? Aqui a gente vai ter, obviamente, as bandas de Bollinger, tá? E aqui o RSI. Gente, eu particularmente prefiro colocar 80-20 no RSI, tá? Mas a estratégia que a gente está falando, a gente vai deixar o RSI padrão, que é 70-30. Então, fica, né, da preferência de vocês. Eu prefiro 80-20, mas nada que vai interferir nessa estratégia. Então, as bandas de Bollinger e o RSI. Bom, como que a gente vai usar esses indicadores, tá? Bom, uma negociação de compra pode ser colocada quando o price action, tá? A ação do preço sai da banda inferior. Então, a gente tem aqui o preço, isso basicamente é o price action, ele sai aqui dessa banda, tá? Então, primeiro detalhe. Ao mesmo tempo que o RSI cruza acima da linha 30, de baixo para cima. Então, um sinal muito fácil de entender, tá? A gente vai ver tanto esse rompimento aqui do RSI, da última banda das Bollinger Bands, tá? E quanto esse rompimento aqui da média aqui para cima da linha vermelha no RSI. Sinal fácil de compreender. E uma operação de venda, basicamente é o contrário, tá? Mas vamos ver aqui um exemplo. Então, o que a gente está vendo aqui? O price action saiu aqui da banda superior, tá? Fechou fora da banda superior. E o nosso RSI estava sobre compra, tá? O RSI vai cruzar de cima para baixo a linha 70. Bem fácil de entender. Bom, vamos agora dar uma olhadinha aqui no gráfico ao vivo para a gente entender, enfim, se vocês quiserem salvar o template também da estratégia, que não tem muito segredo, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês como que a gente vai ver isso. Onde que eu tinha achado alguns exemplos? Aqui eu tinha achado alguns exemplos para vocês, para eu deixar preparado, tá? Pessoal, como eu falei, a gente está usando aqui velas de 1 minuto, mas lembrem-se que a gente está falando de uma expiração de 8 a 10 velas. Então, se vocês quiserem negociar expiração mais curta, mais rápida, tá? Pode usar velas de 15 segundos para expiração de 2 minutos. Eu particularmente prefiro negociar com velinhas de 1 minuto, enfim, porque obviamente você tem mais tempo de fazer análise, enfim, tá um pouco mais estável, né? Te dá um pouco mais de estabilidade. Bom, então aqui é um dos exemplos que eu separei para vocês, tá? Que foi essa vela aqui, fechou rompida a banda e a gente teve, né, o preço estava aqui em sobrevendido. Nesse ponto aqui, ó, neste ponto aqui, a gente teria entrado comprado, tá? Eu deixei aqui a marcação para a gente entrar comprado logo nesse rompimento, ok? E, como eu mencionei, a expiração seria de 8 a 10 velas, tá? Então, se a gente tivesse entrado comprado nessa vela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Teria fechado um win, tá? A gente teria ganho essa operação. Óbvio, né, que é um pouquinho mais demorado do que, né, se a gente usar a expiração de 1 minuto, mas é uma estratégia que requer um pouco mais de tempo, né? Especialmente se usar velas de 1 minuto. Então, aqui a gente tem um exemplo dessa estratégia, tá?
Aqui eu separei algumas outras, depois a gente vai observar. Vamos tentar ver agora se a gente encontra alguma rapidinho. Ah, pessoal, olha só. Eu tenho salvo aqui nos meus templates várias estratégias, tá? E aqui a gente tá falando RSI padrão, tá? Não precisa mudar nada. E bandas de Bollinger 20 e o 2, tá? 2 períodos. Então, basicamente, uma vez que vocês colocam um indicador na tela, vocês podem salvar, enfim, clicar no disquetezinho e a sua estratégia fica salva, enfim, para quando você quiser usar em qualquer par, não precisar ficar aplicando tudo de novo, tá? Então, ela ficou salva aqui. Bom, vamos então tentar velas de 1 minuto, ver se a gente enxerga. Ah, olha só, aqui teria sido um ponto, tá? Price action fora da banda. E aqui o rompimento, que teria sido uma compra nesse rompimento aqui. Aqui não teria dado certo, pessoal, aqui não teria dado certo, tá? Teria fechado abaixo o mercado. Mas, claro, nenhuma estratégia é 100%, a gente sabe que esse é um mercado que envolve certo risco, então é importante vocês também terem ciência disso, tá? Não é sempre, nenhuma estratégia é 100%, nunca vai, né, sempre dar certo. Em algum momento o mercado vai mudar, enfim, e vai nos decepcionar nesse sentido, tá? Olha, aqui daria para esperar ter um rompimento aqui, certo? Que aí a gente poderia entrar vendido. Mas vamos voltar lá para a nossa apresentação, que tem uma segunda parte agora da estratégia que a gente vai analisar também, tá? Só queria mostrar para vocês rapidinho. Às vezes não é fácil, não é rápido encontrar exemplos. Mas, enfim, fiquem à vontade aí para buscar no final do webinar, tá? Sempre válido. Ok, então a gente viu essa primeira parte dos indicadores, tá? E agora a gente vai usar essa configuração para encontrar convergência e divergência. Como que a gente vai fazer isso? Vamos entender. Bom, a convergência ela vai acontecer quando o Price Action e o RSI se moverem na mesma direção, tá? Por isso que é convergência. Se fossem direções opostas, divergência. Então, o Price Action e RSI se movem na mesma direção. Primeiro ponto. Segundo ponto, a divergência acontece quando o Price Action e o RSI se movem em direções opostas. Fácil também. E uma possível mudança de momentum pode ser iminente. Então, vamos analisar aqui, tá? Convergência bullish, tá? Significa uma convergência de alta. Então, como nesses exemplos aqui, pessoal. Ambos os indicadores estão mostrando a mesma coisa, tá? Teve aqui o Price Action saiu da banda superior, tá? E aqui também o RSI saiu da banda da linha superior. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Um exemplo de uma possível alta. Aqui novamente, tá? Outro exemplo nesse ponto. RSI saindo, o Price Action saindo da banda superior e o RSI também saindo da linha superior. Por isso que é uma convergência bullish, uma convergência de alta. Ambos indicam a mesma coisa. Obviamente o mercado sobe, tá? Agora a divergência bullish. O que a gente está vendo aqui? Tá? A gente vê que o mercado aqui ele sai da banda inferior, mas ele volta, ele entra de novo, enquanto esse RSI continua dando uma indicação de baixa, ok? Então, aqui a gente tem um exemplo, aqui a gente tem outro exemplo em que o RSI continua lá embaixo, enquanto o preço já retornou para dentro das bandas. E aqui a gente tem outro exemplo, tá? Por que é divergência? Um indicador está dando uma indicação diferente, tá? Do outro. E a gente está vendo um mercado de queda. Então, por isso que a gente está falando de uma divergência bullish. Obviamente, aqui a gente tem toda, né, o mercado nessa queda.
Chegou a esse ponto, entrou de volta, obviamente o mercado vai subir, nesse exemplo aqui. Enquanto essas velas já estavam dentro aqui dessas bandas de Bollinger, aqui no RSI ainda estava no período mais, no momento mais em baixa. Bom, vamos ver agora a convergência bearish, que a gente tem aqui, os sinais, tá? Aqui o preço tá fora da banda e no RSI tá dentro do período, dentro do 70-30. Novamente, aqui entra enquanto o RSI ainda tá fora, tá? Entra aqui no meio das bandas enquanto o RSI ainda tá fora. Às vezes é difícil encontrar um exemplo perfeito, mas basicamente a gente tem que ficar observando, né? É um trabalho que requer paciência. Eu sempre falo, fazer trading é um trabalho que requer paciência, porque se você passa muito tempo na frente da tela, é complicado você realmente entender quando que tá te dando um sinal e quando não é um sinal verdadeiro, tá? Bom, aqui nós temos a divergência bearish. Por quê? Aqui a gente tem o preço, o price action fora da banda superior, entrando na banda, enquanto o RSI ainda está aqui em cima, tá? Por isso que é uma divergência de baixa, tá? Uma divergência bearish. Novamente aqui a gente tem as velas saindo da banda superior, entrando novamente aqui, enquanto o RSI ainda está em cima. Então eles estão dando indicações diferentes. Eu acho que essa é uma das... Negociar divergência é uma das negociações mais difíceis, tá? Porque você nunca sabe o que o mercado realmente vai fazer. Então, claro que tem a conta de treinamento que vocês podem justamente treinar à vontade, testar a estratégia, ver se funciona, ver se vocês gostam, enfim, para aplicar ou não, né, no dia a dia de vocês. E aqui a gente novamente tem o preço sai da banda superior, aqui entra na banda superior, enquanto o RSI ainda está lá em cima, tá? Obviamente a gente vê que nós temos uma pequena tendência de alta aqui, ok? E em seguida essa forte queda. Bom, como que a gente vai usá-los? Vamos novamente ao vivo. Vamos ver aqui no nosso gráfico, que eu também já separei. Pessoal, eu gosto de separar algum exemplo antes, justamente porque não é fácil de encontrar. Então, às vezes, é bom a gente já ter em mãos esses exemplos, tá? Olha só, o que a gente tem aqui? O que a gente está vendo? Basicamente, o preço aqui nesses pontos, principalmente, eles voltam, entram dentro da banda, enquanto o nosso RSI ainda está fora, tá? Então, a gente tem essa divergência. Aqui, deixa eu dar um zoom. Então, o price action está fora da banda superior e depois ele entra e o RSI ainda está lá em cima, tá? Então, é um pouco mais difícil de negociar nesse cenário. Aqui a gente tem um exemplo. Aqui também. Convergência, tá? Convergência a gente tem aqui. Porque os dois indicadores estão indicando a mesma coisa, tá? O RSI cruzando de cima para baixo aqui. O price action entrando de novo na banda e descendo, tá? Convergência bearish. E aqui, outro sinal. Aqui esse RSI entrando dentro da banda novamente, né? Dessas duas linhas. E o price action entrando dentro das bandas novamente. Ok? Então, a gente tem outra convergência aqui, tá? Os dois estão indicando a mesma coisa. Aqui mais uma opção, tá? Aqui eu tô com velas de 1 minuto. Pessoal, como eu mencionei, para essa estratégia a gente vai usar uma inspiração de 8 a 10 minutos, se usar velas de 1 minuto, tá? Se vocês quiserem uma inspiração menor, diminui o tempo da vela, enfim,
modifica aqui o tempo de expiração. Mas basicamente aqui, tá? O preço entra, tem o cruzamento aqui também, a gente pode ir numa ordem de venda aqui. Bom, a princípio é isso. Vamos buscar agora algum exemplo, se a gente consegue algum exemplo ao vivo, tá? Como eu falei, é um pouco difícil da gente ver isso ao vivo, porque, né, requer paciência. Então, aqui, ok, positivamente, tá? Price action fora aqui da banda superior, aqui também, ótimo. Vamos ver outro ativo, um ativo mais... Vamos ver aqui esse euro GBP. Olha só, que o preço totalmente ainda não está dando indicação. Vamos ver se a gente consegue achar um... Eu queria mostrar para vocês ao vivo. Às vezes tem que buscar velas, né, no passado, enfim, para conseguir mostrar o exemplo. Trading requer muita paciência. Vamos ver se a Audicard, como é que tá. Lembrando, pessoal, que eu tô abrindo esses ativos aleatoriamente, enfim, para ver se